Você já se perguntou como menino tímido de uma rua barulhenta em Gary, Indiana, conseguiu transformar inseguranças em uma linguagem universal chamada música? Eu sou Michael Jackson e durante anos procurei algo que não cabia apenas em palcos, a sensação de pertencer. No começo, eu não tinha luzes, bailarinos ou efeitos. Eu tinha apenas uma voz fina, um coração acelerado e a convicção de que, se eu cantasse com verdade, alguém do outro lado iria sentir. Hoje eu quero te levar pela mão e abrir as portas do meu início, de onde vieram meus passos, meus medos, minhas quedas e a força que me ergueu. Fique comigo pelos próximos minutos. Prometo que cada batida desta história pode conversar com a sua própria vida, sua própria história, porque no fim não falamos de fama, mas de coragem para sonhar alto mesmo quando ninguém acredita. Eu nasci em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, o sétimo de 9 filhos de Catherine e Joseph Jackson. A cidade cheirava a aço e cansaço, pois era um polo de indústrias, e a nossa casa era pequena, mas lotada de vozes. Minha mãe enchia o ar com canções do coral da igreja, e meu pai trazia discos de rhythm and blues. Ali, entre louças secando e tarefas da escola, a música começou a me ensinar uma gramática secreta. Eu a imitava em frente ao espelho, estudava respirações, copiava giros e sentia nascer um fogo que não apagava. Ao mesmo tempo, a disciplina rígida do meu pai me empurrava para além do conforto. Havia lágrimas, havia medo, medo esse que muitas vezes eu só de olhar para ele eu vomitava. No entanto, também via uma descoberta crescente que quando eu cantava, tudo se alinhava. naquele retângulo de chão servindo de palco improvisado, eu percebi que a arte podia ser um abrigo e que talvez fosse o meu caminho para atravessar muros, muros que nosso pai não nos deixava ultrapassar. Que isso poderia ser minha diversão diária, algo que poderia trazer também o afeto do meu pai para mim. Minha infância em Gary foi um mosaico de sons, cheiros e pequenas renúncias. Eu me lembro da vizinhança acordando antes do sol, dos apitos das fábricas e do pó metálico grudando na pele. Dentro de casa, 9 crianças disputavam espaço e atenção, mas quando a vitrola tocava James Brown, tudo parava. Minha mãe sorria com doçura, meu pai com severidade, pedia silêncio, era a hora de aprender. Ele acreditava que talento sem disciplina se perde como vento em terreno Aberto. Eu temia o cinto pendurado na parede, símbolo de um não é gravado na memória, e ao mesmo me agarrava ao conforto de cantar baixinho no corredor para não acordar os menores. Entre tarefas da escola e ensaios improvisados, descobri que respirar certo mudava a nota, que inclinou e que o público, mesmo que fossem meus irmãos, sentia a verdade. A rua dizia que o futuro estava nas fábricas, meu coração insistia que havia outra saída. Olhar o céu cinza e imaginar luzes coloridas foi meu primeiro ato de rebeldia. Se você busca uma lição dessa fase, é esta mesmo em ambientes duros. Cultiva uma pequena chama diária, 5 minutos de prática, um caderno de ideias, uma dança no quarto, porque constância humilde é a semente silenciosa de todo milagre visível. Eu também aprendi cedo a esconder a timidez atrás do gesto preciso, um estalar de dedos aqui, um giro pequeno ali, como quem organiza o caos para continuar respirando. Nos domingos, quando o caos silenciava por alguns minutos, eu treinava frente ao espelho a forma de segurar o microfone, a inclinação dos olhar que conecta. Se eu errava, se acertava e começava, se acertava, repetia até virar reflexo. Essa teimosia infantil ensinou que talento em músculo cresce quando encontra resistência e descanso na medida certa. E por mais curioso que pareça, a alegria não vinha apenas do aplauso imaginado, mas do próprio processo, do prazer de notar um avanço milimétrico por dia.
Se hoje você sente que falta tempo para praticar, lembre, eu também comecei contando minutos roubados entre tarefas. Quando meus irmãos começaram a tocar juntos, algo em Jack afinava harmonias, Tito tirava acordes com paciência, Germaine ajeitava o contrabaixo, e eu pequeno ficava tentando acompanhar cada respiração. Depois de algumas apresentações de meus irmãos e meu vendo meu desempenho em casa, logo meu pai percebeu que minha voz, embora infantil, carregava uma tensão emocional que cortava. O Jackson 5 nasceu entre móveis empurrados para a parede e vizinhos curiosos batendo palmas do lado de fora. Ensaiávamos até que os pés ardessem. Eu repetia entradas, saídas, contratempos e comecei a entender que palco é matemática com alma, subdivisões perfeitas aquecidas por sentimento. As primeiras apresentações em ginásios e concursos foram meu batismo. A cada aplauso eu sentia um tipo de responsabilidade nova. Não era só divertir, era tocar o íntimo de quem nos via. Não só isso, eu me tornei um modelo para meus irmãos. Meu pai, como sempre, muito exigente, como as pessoas passaram a me admirar muito mais que meus irmãos. Ele me colocou para passar todos os meus movimentos para meus irmãos, que quando não conseguiam apanhavam até conseguir fazer igual a mim, mas isso também ajudou no crescimento deles individualmente. Mas para você, a aplicação prática é clara. Forme seu pequeno grupo, pessoas que cobram, elogiam e corrigem. Sim, pessoas que te corrigem são tão boas ao lado quanto pessoas que te elogiam, pois elas te mostraram onde você pode melhorar. Crie rituais de ensaio. Defina metas enxutas e mensais. A genialidade raramente nasce isolada. Ela floresce onde existe atrito criativo e mãos dadas, mirando o mesmo horizonte. Meu primeiro figurino improvisado foi costurado entre risos e tesouradas tortas, e aquilo me ensinou que estética também é mensagem. Quando entrávamos no palco, eu olhava para os meus irmãos e sentia que cada um carregava uma função simbólica. O fundamento, a harmonia, o brilho. Para que minha voz soasse grande, eu precisava ouvir mais do que cantar, puxar ar na hora certa e dançar com o tempo da banda. Depois dos shows, anotávamos o que funcionou e o que não funcionou. Eu rabiscava setlists melhores e propunha mudanças de dinâmica, mais suave aqui, explosão ali. Com o tempo, percebi que público não compra perfeição, compra verdade bem ensaiada. E verdade exige escuta com a plateia, com a equipe, consigo mesmo. Assinar com a Motown foi como atravessar uma porta para outro planeta. Eu tinha 11 anos e de repente estava diante de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Temptations e a que futuramente seria minha mentora e minha amada Diana Ross. Assim também como arranjadores meticulosos, compositores exigentes, salas com paredes que pareciam respirar música. A primeira vez que ouvi a base de I Want You Back, meu corpo reagiu antes da mente, os ombros dançaram sozinhos. Aprendi que estúdio é um microscópio, ele expõe virtudes e revela imperfeições. A BC e The Love You Save explodiram nas rádios, e eu, criança, precisei aprender a administrar entrevistas. Who did you start listening to get your kind of singing style? James Brown. James Brown and I say James Brown and Sammy Davis Jr. because I like the kind of things they do, like fast music. What did you borrow from them? Well, I do most of his dancing on stage, and I just like the way Sammy sings. Do they teach you anything when you listen to their music? No, I just watch him on television. What do you describe the performance that you put on? What I do? Yeah. Well, most of my songs are fast. I mean, what do you put into it? Well, whatever I sing, that's what I really mean. Like I'm singing a song. I don't sing it if I don't mean it. Viagens, aulas adiadas e saudades dos meus cantos silenciosos. Por trás do brilho havia planilhas de horários, aquecimentos vocais, repouso rigoroso e a coragem de refazer várias e várias vezes o que já parecia bom.
Se você busca algo que eu possa dizer sobre isso seria: registre seu processo. Tenha um diário de métricas, versões, razões de cada ajuste. Você só pode melhorar o que pode mensurar. Você anotando, você terá uma visão melhor disso. O sucesso que parece instantâneo costuma ser um mosaico de pequenas obsessões alinhadas no tempo. No estúdio, aprendi a respeitar o silêncio entre as notas tanto quanto a nota perfeita. Quincy Jones ainda não fazia parte da minha vida, o que mais à frente faria grande diferença na minha carreira solo, mas os engenheiros da Motown mostraram que cada frequência ocupa um lugar e que a emoção viaja melhor quando há espaço para ela ressoar. Eu treinava dicção com lápis entre os dentes, fazia escalas baixinho no corredor do hotel e guardava a voz nos dias em que o corpo pedia descanso. O calendário feroz me ensinou a dizer não para preservar o sim que importava, o palco. Para você, vale o paralelo. Retire o que drena sua energia, priorize o que te aproxima do show que você quer entregar. E isso tudo me levou para meu próximo passo, o sonho da carreira solo.